Sabe aquele diferencial que o mercado exige? Agora você pode ter com os cursos de pós-graduação da URI Erechim. Inscrições abertas no site uricer.edu.br/pós. Tenha pós. Seja URI. Vestibular Medicina URI Erechim. Inscrições pelo site uricer.edu.br/medicina. Até 15 de janeiro. Prova 20 de janeiro. Vestibular Medicina URI Erechim. Vocação pela vida. Olá, tudo bem com vocês aí em casa? É um prazer tê-los de volta aqui assistindo o nosso programa Expressão Universitária. Mais um ano está terminando e com ele chegam as comemorações e encontros familiares. Primeiro com o Natal, depois com as festas do Ano Novo. Mas esse também é um momento de reflexão. Por isso nós convidamos o padre César Menegatti, o nosso capelão da universidade, para conversarmos um pouco mais a respeito disso. Bem-vindo, padre César. O que é afinal o Natal? O que ele significa? Qual a sua origem? Bom dia, Ademar, bom dia, Fernanda, bom dia, telespectadores. De fato, nós estamos vivendo um tempo bem especial agora, que é o tempo do Natal. O tempo do Natal, ele se reveste de uma espiritualidade toda especial, porque faz lembrar para nós um pouquinho daquilo que é o clima do final do ano. Na verdade, a gente vê assim muita luminosidade, muitas luzes, enfeites, cores, enfim, é um pouco daquilo que é do Natal. Mas lembrar que o Natal ele tem a sua origem em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Nós estamos vivendo agora o Natal cristão, quer dizer, nesse período é o Natal dos cristãos. Mas nós sabemos que a nossa sociedade contemporânea, ela é muito complexa e ela é constituída por pessoas de muitas crenças, de muitas formas de professar a fé, enfim. Nós temos muitos grupos de cristãos pelo Brasil, pelo mundo, também nós aqui em Erechim. Nós temos muitas pessoas que são de outros grupos religiosos, de outras raízes, que não cristãs. Nós também temos pessoas que não professam religião nenhuma, enfim. Mas de qualquer forma, o Natal ele acaba como que contagiando a todos pelo seu clima. Então, na verdade, cristãos e não cristãos acabam absorvendo esse clima porque o comércio ele aproveita para fazer a sua propaganda, na verdade. As igrejas fazem também a sua preparação. As cidades como um todo também fazem essa programação e externalizam esse clima do Natal. Então não tem como a gente ficar fora desse clima do Natal. Então por isso que o Natal acaba envolvendo a todos, como dizia, cristãos e não cristãos também. Por quê? Porque é um tempo diferente. Eu tenho dito que dia 24 e 25 nós temos todos os meses. Porém, o 24 e 25 de dezembro ele tem um caráter diferente por conta da sua espiritualidade. E para nós, quando se fala em Natal, para nós os cristãos, então é a vinda de Jesus. Jesus é como aquele que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, que foi também preparado e anunciado pelo seu precursor João Batista, e então que se concretizou pela sua vida entre nós, se encarnou entre nós como Filho de Deus, feito homem no meio da humanidade. Então esse é o nosso Jesus, que veio com uma proposta, com um projeto, que veio com uma espiritualidade para poder mostrar ao mundo um jeito diferente de ser e de viver. A grande proposta de Jesus, a proposta do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu amei vocês. Então, a grande proposta de Jesus é essa, quer dizer, mudar o mundo pela proposta do amor. Então, é esse que é o clima que nos envolve no tempo do Natal. Então, como eu dizia que muitas pessoas não são de origem cristã, mas acabam se envolvendo com o Natal, eu me refiro a isso porque, na verdade, esse tempo é um tempo em que as famílias se reúnem muito. Então, não tem como pensar o Natal também sem pensar na comunidade, sem pensar na família.
Porque agora é um tempo que as pessoas fazem férias, acabam as aulas, na verdade, há muitos que se visitam, gente que viaja de um lado para outro, porque é o encontro da família. Então, na verdade, o Natal acaba sendo como que uma grande festa, uma festa universal, né? Onde todos acabam se encontrando, porque é para, de fato, fazer o resgate da alegria, da festa, do bem-estar. Então, esse clima do Natal, ele contagia a todos nesse sentido. E a família, nesse processo, ela é muito importante. Por quê? Porque acaba sendo ali o espaço onde nós vamos celebrando o Natal. E também lembrar que o Natal, claro, ele tem como, toda na sua espiritualidade, ele tem essa proposta de deixar os cristãos sempre e cada vez mais vigilantes e atentos em torno dessa boa notícia que ele veio anunciar. Jesus, ele não foi apenas uma pessoa que encantou, ele veio para trazer uma proposta de vida. E essa proposta, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, ela continua encantando muita gente e iluminando muitos caminhos. Então é preciso compreender quem foi realmente Jesus, o que ele trouxe de ensinamento para nós. Não para tê-lo apenas como um fã, como alguém que nós gostamos dele, mas ter Jesus como uma referência de vida, como uma proposta de vida pessoalmente, mas também para o mundo. Essa proposta, Padre César, de mudar o mundo através do amor, que trouxe Jesus, ela, na verdade, acaba se perdendo um pouquinho, considerando que a gente vive momentos muito conturbados, momentos de extremismo, seja político, questões raciais, enfim, a gente tem acompanhado toda uma questão de um cenário muito conturbado. Mas e como celebrar o Natal, considerando esses tempos de violência, esses tempos conturbados, de tantas questões que ainda machucam muita gente? Pois é, até parece uma contradição, né? Um clima tão bonito do Natal e a gente assiste a tantos momentos, tantas situações realmente de agressões à vida. Exato, quer dizer, é um momento muito difícil que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo como um todo. Então, mas eu acho que é muito importante pensar assim, nós somos seres santos e pecadores, somos do bem e do mal, né? Na verdade, eu acho que aquele evangelho de Jesus, quando ele se refere ao joio, ao trigo, revela um pouco quem nós somos, né? Todos nós somos bons porque somos criaturas de Deus, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o nosso lado humano, que o nosso lado humano ele é frágil, que é o lado do pecado, o lado do mal, enfim. Então, vejam que, na verdade, hoje, o nosso mundo, ele perdeu muito as referências, né? Eu tenho uma imagem que eu gosto de me reportar, nos tempos em que não havia energia elétrica, o tempo que não tinha ainda os meios de comunicação, que é um passado não tão distante assim, né? Naquele tempo havia uma influência muito mais forte da família, da comunidade em relação ao grupo familiar, aos seus membros, né? Hoje, olhando assim para as novas gerações, nós vamos vendo que quem vai orientando as novas gerações, de modo geral, são os meios de comunicação. E eu acho que é importante todo esse desenvolvimento, esse avanço científico, tecnológico, enfim. Mas vejam que essa questão de onde é que nós buscamos as referências. Então, de modo geral, a nossa sociedade apresenta, se nós olharmos pelos jogos de videogame, pelos filmes diversos, enfim, quanta violência que se apresenta, porque isso chama atenção. Então, de repente, essa cultura da violência, essa cultura da agressão, do racismo, da homofobia, enfim, essas coisas, elas vão como que entrando na nossa vida de uma forma muito sutil, sem a gente perceber. E aí a gente vai manifestando isso depois no dia a dia. Então, vejam só, quando Jesus falava na proposta do amor, até parece uma proposta meio absurda, né? Porque como é que alguém vem como enviado de Deus para tentar mudar o mundo só com uma proposta? Eu vim para apresentar a proposta do amor, amai-vos uns aos outros, e eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Que essa foi a proposta dele, né? Mas vejam só, se nós olharmos a fundo o Evangelho, se de verdade nós compreendêssemos o que é o amor, esse amor que vem de Deus, o amor que nos joga ao encontro dos irmãos, nós superaríamos boa parte, ou pelo menos os problemas mais sérios que nós enfrentamos na humanidade. Porque no fundo, o que falta é a gente compreender o que é o amor.
Porque quando Jesus se apresentava diante de algumas situações, por exemplo, a mulher pecadora, a mulher adúltera. Naquele tempo, a mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada em praça pública. Quando ela foi apresentada para Jesus, o que ele disse? Vai, não tornes a pecar, eu também te perdoo, eu também não te condeno. Quer dizer, Jesus ele sempre tinha uma atitude de acolhimento, de misericórdia. Alguém chegava até ele, até a expressão dele, né? Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Na verdade, quer dizer, então a proposta de Jesus é uma proposta da não violência. E a não violência, na verdade, é o resultado da vivência do amor. Então, se eu descubro em você imagem e semelhança de Deus, se eu vejo no meu irmão alguém que é semelhante a mim, porque imagem e semelhança de Deus, eu vou respeitar. E esse respeito, ele é sinal do amor. Então, como celebrar o Natal, Fernanda, nesse sentido assim? Imaginar quando a gente deseja Feliz Natal. Não dá para imaginar um Natal sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Imaginar as nossas famílias, a minha família, as famílias de vocês todos que nos ouvem. Nós tivemos aí do Natal do ano passado para cá, quem sabe, muitas mudanças, né? Quem sabe, gente nova na família, não é verdade? Alguém que casou, alguém que engravidou, alguém que teve um filho, alguém que teve uma proposta de emprego novo, enfim, alguém que passou no vestibular, fez uma viagem interessante. Mas também tem muitas situações de pessoas em que, quem sabe, a doença bateu na família, alguém que perdeu o emprego, alguém que perdeu um familiar, alguém que tem alguma tristeza que está vivendo. Quer dizer, então, na verdade, não tem como separar, como fala o joio e o trigo, não tem como separar somente as coisas boas ou somente as coisas ruins. É um conjunto na nossa vida. Então, celebrar o Natal significa a gente viver essa esperança que vem de Jesus em meio a isso. Aquilo que foi bom, agradecer, louvar a Deus, né? Bendizer a Deus e fortalecer. Aquilo que não foi bom, aquilo que nos fez sofrer e nos faz sofrer, também colocar junto do presépio, né? Para que isso nos fortaleça, nos dê ânimo, nos ajude. Então, celebrar o Natal feliz não significa celebrá-lo sem nenhuma tristeza, sem nenhum problema, mas colocar esperança naquilo que a gente está vivendo, apesar de tudo que estamos vivendo. Porque Natal, fim de ano também, são dias normais como qualquer outros, sujeitos a acidentes de trânsito, sujeitos a doenças, sujeitos a todos os tipos de situações. E todos buscam felicidade. Me parece que o clima máximo de felicidade é justamente nesse período. Mas também temos que entender que felicidade não é só felicidade, mas a felicidade está junto, caminha junto com as dificuldades também. Exatamente. E até um elemento importante também que brota disso, né? Porque quando a gente pensa no Natal, também vem muito isso do consumo, né? E apresenta-se um padrão de Natal. E dá a impressão que se a gente não vive o Natal igual se apresenta como padrão na sociedade, que não se vive, que não se aproveita, enfim, ou a gente pode até se frustrar. Na verdade, o bonito do Natal é a gente colocar acima de tudo aquilo que é do humano, aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa vida, e dentro disso colocar o divino, aquilo que é de Deus, ou seja, puxar o divino para dentro do humano, para que seja iluminado, para a gente poder viver melhor. Então não tem como dizer, o teu Natal ou o meu Natal foi melhor ou pior. Quer dizer, cada um celebra o seu Natal. Mas o importante é a forma como a gente se prepara para celebrar o Natal e também como a gente celebra o Natal. Como eu dizia, é uma espiritualidade, porque de repente para muitos poderá ser apenas um grande feriado, ou então um descanso mais prolongado. Agora, para outros, poderá ser um elemento diferente, quer dizer, a dimensão da comunidade, da celebração, de como que reforçar essa proposta de Jesus na vida como uma proposta para a vida e também para o ano que vai começar. E ao mesmo tempo que a gente diz Feliz Natal, a gente também fala Feliz Ano Novo. Mas que reflexões, quem sabe, a gente tem que fazer, Padre César, deste ano que passou? O novo, ele pressupõe uma mudança, pressupõe algo novo. Então, que reflexões a gente faz desse ano que passou para o próximo que está por vir, considerando que o ano não vai ser novo e não vai ser diferente se a gente permanece os mesmos? Exatamente, Fernanda. Esse é um elemento fundamental. Nós muitas vezes queremos
mudar o mundo, né? Mas mudar o mundo a partir dos outros, né? Na verdade, o mundo tem que mudar a partir de cada um. Então eu tenho algumas preocupações sérias, assim, enquanto religioso, né? Enquanto alguém que trabalha com a fé, com as comunidades, essa preocupação, por exemplo, com os fundamentalismos, né? Sabe que me dá a impressão que o século XXI, ele com tantos avanços, com tantas invenções, com tantas tecnologias novas que estão por aí, né, as novas tecnologias, dá a impressão que o ser humano devia estar um pouco mais sensibilizado em torno do outro. Nós não podemos ver o nosso amigo, aliás, nosso vizinho, o nosso próximo como nosso inimigo. Esse respeito que nós temos que ter com alguém que é diferente do que nós, para mim é fundamental. A espiritualidade cristã, ela não tem espaço, não dá espaço para o preconceito, não tem espaço para a violência, não tem espaço para a maldade. Se nós quisermos viver de verdade como Jesus viveu, nós temos que viver o amor. E o amor, ele é o oposto do ódio. O que significa isso? Quer dizer, o amor, ele aproxima, o amor ele respeita, o amor, a palavra tolerância também ela é importante, mas eu acho muito importante a palavra respeito, né? Porque não é apenas tolerar por tolerar, mas é respeitar porque o outro é diferente. Então, acho que criar essa sensibilidade de acolher o outro como ele é. Porque assim, eu sempre penso assim, como tem coisas que eu não gosto em alguém, tem coisas que alguém não gosta em mim. Se eu compreendo esse caminho que é de mão dupla, de ida e volta, eu vou me entender como alguém no meio do mundo que também precisa do outro. Então, para mim, é fundamental isso. É preciso que nós despertemos para o próximo ano para essa dimensão do respeito, essa dimensão da solidariedade, do acolhimento, do diálogo. Não tem como construir um mundo melhor sem pensar no diálogo. Mas o diálogo, ele pressupõe a aceitação do outro. Quer dizer, porque se eu apenas, com a minha arrogância, quero que a minha opinião seja a melhor, ou a única que seja válida, eu não vou conseguir conversar com o outro. Quer dizer, para conversar eu tenho que aceitar a opinião do outro. E junto com isso vem muito a espiritualidade do cuidado, o cuidado com a vida do ser humano, a vida do planeta, cuidar das nossas relações com as pessoas, porque muitas vezes nós ficamos, de repente, de mal com alguém por coisas muito banais, né? Então nós temos inimigos maiores, muito, muito grandes para vencer. O nosso inimigo não pode ser aquele que é de outra igreja, aquele que é de outra religião, aquele que é de outro partido político, aquele que é, enfim, de outra cultura. Esses são nossos irmãos. Nós temos que nos juntar para vencer o ódio, para vencer a violência, para vencer tantos preconceitos que estão por aí, porque isso não gera unidade, isso gera sofrimento. E, na verdade, o espírito do Natal, que é aquilo que Jesus veio trazer, é justamente o contrário, é a superação do sofrimento. A expressão de João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que significa isso? Todos devem ter o bem-estar necessário para uma vida de paz, uma vida de alegria, de felicidade, de bem-estar como um todo, na família, na comunidade, na sociedade, sentindo-se respeitado do jeito como é. E hoje, no nosso mundo contemporâneo, não tem como não respeitar as diferenças. Padre César, seguindo essa tua reflexão e abrindo ao mesmo tempo um certo parênteses, é por isso que a URI está oferecendo um pós-graduação em ensino religioso? É seguindo essa linha? Essa ideia. Quer dizer, na verdade, nós precisamos preparar gente que consiga trabalhar esses elementos. Porque muitas vezes o ensino religioso nas escolas, eu não sou nenhum especialista nessa área, tá? Mas para dizer assim que muitas vezes o ensino religioso não dá certo porque nós não temos gente preparada. E porque às vezes nós não compreendemos direito o que é o ensino religioso. Então, de repente, o ensino religioso não é para ser catequese, nem proselitismo. É para trabalhar o fenômeno religioso, ou seja, essa manifestação do transcendente na vida das pessoas. Quer dizer, porque nós somos seres espirituais e seres
seres que comportam o divino. Não tem como pensar, o ser humano sempre pensar também na dimensão espiritual. Então também nesse sentido, a gente tem que se preparar nesses novos tempos, assim como nós nos preparamos para usar as novas tecnologias, né? Que muitas vezes a gente se sente meio desatualizado, na verdade, porque as coisas mudam tanto, assim como nós temos que estar atualizados permanentemente nas novas tecnologias, a nossa profissão, também essa permanente atualização em termos do diálogo. Porque essa questão do religioso, do espiritual, ele é fundamental. Ele é fundamental para nós. Só que essa visão tem que ser uma visão de respeito. Por isso que no ensino religioso não tem espaço para catequese. Não é espaço para a gente fazer propaganda para uma igreja ou para outra. É espaço para a gente trabalhar a manifestação do divino no meio do mundo. O fenômeno religioso no meio das pessoas. Essa que é a dimensão. Por isso que a URI está oferecendo agora com alegria, né, essa pós-graduação em ensino religioso e metodologia do ensino religioso no próximo ano. E que você inclusive está coordenando, que o senhor recentemente encerrou um mestrado que também fez uma pesquisa nessa área. Essa linha da espiritualidade, exatamente. Então estamos assim bem desejosos de que dê certo esse projeto, porque eu tenho certeza que isso vai beneficiar a comunidade, mas de modo particular as escolas que terão depois esses profissionais aí inseridos nos seus meios. Tá? Então acho que é muito importante tudo. Então o Natal, viu, Fernanda, telespectadores, Ademar, o Natal traz para nós toda essa reflexão. É um tempo muito especial, só que nós temos que aproveitá-lo, deixar esse clima tomar conta de nós, né? E esse tomar conta no sentido de a gente poder se deixar como que imbuir do espírito natalino, do espírito de Deus, cada um do seu jeito. Claro, quem talvez não tenha uma religião, né? Por exemplo, quem não professa uma religião, viva com a família, quer dizer, deve ter alguma forma de pensar um ser superior, o seu contato com o universo, quer dizer, que cada um tenha uma forma de pensar um cultivo próprio a partir do Natal. Mas para quem é cristão, é fundamental essa dimensão de estreitar a amizade e a intimidade com Deus Pai, por meio de Jesus. E como eu dizia antes, não queira ter um Natal aos moldes daquilo que dizem para nós como padrão. Celebre o Natal do seu jeito, com a sua família, com os seus problemas. Se a gente consegue animar alguém que não está bem, se a gente consegue fazer alguém feliz nesse dia, veja que o primeiro Natal, ou no primeiro Natal, que foi o dia do nascimento de Jesus, Jesus nem teve um lugar adequado para nascer, né? Ele nasceu numa estrebaria. A mãe dele, Maria, improvisou uns panos para enrolá-lo, para esquentá-lo, para aquecê-lo. Naquele tempo ele não foi, ninguém viu, ele não teve nenhum momento em que ele foi oficialmente apresentado com grandes luzes, com glamour, assim, não. Muito simples e pobre. Esse foi o primeiro Natal. Para dizer o quê? Que cada um tem um jeito de celebrar o Natal. O importante é que o Natal seja celebrado com o coração, porque isso significa viver a espiritualidade do Natal. Ok, mas o Padre César trouxe uma mensagem específica de Natal que ele gostaria de apresentar a todos vocês, e é com ela então que nós estamos encerrando esse programa Expressão Universitária de véspera de Natal aqui no Expressão Universitária. Padre César. Há mais de 2000 anos, uma grande luz decidiu olhar para a terra. Pousou nela com carinho seu amor imenso, luminoso, cheio de paz. Foi o maior gesto de amor. O verdadeiro Natal é celebração, convite, compromisso. Convida-nos a repensar a vida, a renascer na fé, vencer a indiferença, oferecer e pedir perdão. O verdadeiro Natal nos convida a celebrar a fraternidade em vez do egoísmo, a paz em vez da violência, o acolhimento em vez da exclusão, o amor que vence o ódio e a indiferença, o poder que sabe servir, a ternura de um Deus apaixonado que deseja refazer em nós a sua imagem e semelhança. O Natal que deseja com a sua espiritualidade renovar a face da terra. O verdadeiro Natal nos convida ao compromisso e à solidariedade. Há tanta gente esperando o nosso gesto de Maria, de José, de pastores, de magos. Natal é acolher o ensinamento de Deus,
que é resposta para as nossas perguntas, certeza para as nossas dúvidas, paz para nossas inquietudes, caminho para uma vida feliz. Que neste Natal e que este Natal interligue todas as famílias, povos, raças e nações da terra para entoar um canto de paz, de compreensão, de respeito e de perdão. Que assim seja o nosso Natal. Feliz Natal para todos. Sabe aquele diferencial que o mercado exige? Agora você pode ter com os cursos de pós-graduação da URI Erechim. Inscrições abertas no site uricer.edu.br/pós. Tenha pós, seja URI. Vestibular Medicina URI Erechim. Inscrições pelo site uricer.edu.br/medicina. Até 15 de janeiro. Prova 20 de janeiro. Vestibular Medicina URI Erechim. Vocação pela vida. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.